Pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui. Esse som ele vai e volta, tá? Então aquela experiência de microfone perto demais da boca, longe demais da boca às vezes, a gente se esforça para ouvir e para entender, tá bom? Primeiro recado, existe uma lista que eu não conheço, mas o evento colocou ali quem tem que assinar, se assina ou não assina, eu não sei, mas orientaram a pedir que assinassem. Então, bom, se quiser, tem uma lista ali. Mas não é para nós aqui, o palestrante, tá? O interesse diretamente disso é mais pro evento, mas depois aqui vocês se organizam, vai ali, coloca o nome, faz a assinatura e a gente entende o motivo dela depois. Bom, o título da apresentação já está aí, a gente vai falar um pouco de inteligência artificial e só para vocês entenderem quem que eu sou, tá? De manhã teve a apresentação do Ronaldo Oliveira é da Amazon. Tá, às 9 horas ele falou um pouquinho sobre satélite, o projeto Kuiper, uma coisa bem legal. E a Amazon, sempre que ela vai em algum lugar, ela vai com um parceiro. A Amazon, a AWS, ela faz as soluções, as ferramentas. O martelo, a furadeira, mas ela não monta o armário, ela não monta a cadeira. Ela precisa de um parceiro de consultoria que pega as ferramentas e cria a solução. Então a DataRain, terceiro logo bonitinho ali, com a nuvenzinha, cima para baixo, é de quem eu sou. Eu, a Júlia hoje, a gente está aqui, tá bom? Para fazer essa apresentação para vocês, para falar um pouquinho de ar. Então, eu tenho essa foto horrível que eu odeio, mas preciso de colocar. E a gente, então vocês podem me olhar como um gerente técnico, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu vou falar para vocês um pouco sobre ar. E a primeira questão, quando a gente fala disso, é explicar que tipo de ar. Porque tem aquele ar que é internet, chat GPT, Gama, fazer slide, fazer PowerPoint, aquela parte que cai para o usuário final, que tem aquela IA da matemática, do vetor, da matriz, aquela IA de construída e tenta entender. E aí quando a gente monta essa apresentação, o pessoal fala, ei, para quem que é? Qual que é o público? Vai ter estudante, vai ter empresário, vai ter curioso? Você vai pegar aquela linha mais executiva, Pedro, ou você vai pegar aquela linha mais teórica e matemática? Se fosse por mim, era só a parte matemática, não deixa, tem que ter uma vez odiaram, e aí eu tenho que tentar trazer uma mescla executiva, contexto histórico, como aqui eu brilho, como funciona a GenAI, e aí a gente traz um case e fala aqui sobre a democratização da IA. Então é um assunto que completamente vai ser batido para alguns, no bom sentido, você já estuda, já vê, já sabe como funciona, novidades para outros, mas a gente vai tentar agradar todo mundo, né? Não assustar quem não entende muito, não entende já muito quem já entende alguma coisa, é tentar fazer o meio campo aqui, tá bom? Então perdoa, porque eu tenho que agradar dois públicos que nem necessariamente se conversam, tá? Eu vou ter 40 minutos, eu falo rápido, a gente vai ver que vai passar voando, mas fica até o final que vai ter um sorteio da Alexa, então quem não ficar não vai ganhar. A gente tem que começar de algum lugar, tá? Não é novidade para ninguém, a palavra IA já está enche o saco, né, de tanto que aparece e não vai mudar, na verdade só vai piorar no bom sentido, cada dia que passa mais a palavra IA vai fazer parte do nosso dia a dia, não sou eu que tenho que falar isso, você vê na internet, você vê no jornal, você vê em todo lugar agora, todo mundo criando sistemas de IA, a gente está no meio da criação, não foi criado os protocolos, não foram determinadas as maneiras de agir. Quando você está no meio do processo onde todo um sistema está sendo criado, dá aquele sentimento, e aí, onde eu estou? Eu estou no começo, eu estou no final, eu estou no meio, a caixinha está fechada, eu sei o escopo inteiro disso, eu não sei. Até onde vai? E não conseguir enxergar o escopo inteiro, dá um sentimento ruim. E não tenha dúvida, a gente trabalha literalmente, estuda isso todo dia, e já fica com o sentimento de não saber onde isso vai parar. Imagina que não literalmente é da área, às vezes é o executivo que tem que colocar na empresa, que não tem como saber também em que fase a gente está, começo, meio, fim. Então é normal a insegurança. Então o que a gente vai tentar trazer aqui é pelo menos demonstrar, pelo ponto de vista técnico mesmo, até onde vai a parte da IA, a parte do GPT, a parte do RAG, do Fine Turing, até onde tecnicamente está indo, em que momento a gente está hoje. Tá bom? Então não é novidade, vocês sabem melhor do que eu, esse assunto está aí e vai estar aí por muito, mas muito tempo mesmo. E é legal até para provar para vocês que não é uma coisa à toa, a teoria da IA, a maioria também já sabe disso, não é de hoje, não é de ontem, é de 50 anos atrás, desde 1970 até antes, a teoria das redes neurais, a teoria de qualquer coisa que a gente está aplicando hoje,
já existe pesadamente na academia, mas não tinha como fazer, não tinha computador para isso, não tinha recurso computacional no sentido democrático. Você criar uma conta lá na AWS, ou em qualquer nuvem que você querer, fazer um sistema, deixar funcionando, testar, não gostou, joga fora em 10 minutos. Isso é uma coisa que hoje é tão trivial, mas há 10 anos, 15, 20 anos atrás, era tão inimaginável que então a gente teve o inverno da IA, porque a teoria estava lá, sem a menor maneira prática de implementar. Vem a nuvem, vem a democratização da computação e isso alimenta a democratização, aí sim, da IA. Então a gente tem muitos estudos, mas muitos teóricos que falam na realidade como que seria o futuro com a IA, onde o homem, na verdade, vai atuar só como o braço inteligente, como o cérebro, e tudo que é braçal, aí sim, de fato, é onde a IA vai trabalhar. Então essa coisa que a gente fala hoje de falta de emprego, falta de oportunidade, na verdade, é só uma mudança, né? A gente não pode ser um neoludista, que era quem quebrava as máquinas lá na Revolução Industrial. Então a gente vê gente hoje contra a IA nesse sentimento neoludista. Não usa, quebra, bota fogo, porque vai tirar emprego. Sim, muda a maneira de produzir, muda a maneira de existir dentro do comércio. Só que não é de hoje esses estudos, eles são antigos. E quando você tenta cair mais na teoria, você vai ver que isso já foi batido de várias maneiras. Né? Porque inventou a calculadora que agora ninguém vai conseguir mais fazer conta, pelo menos no papel. Ele existe, só estou fazendo de um jeito mais otimizado. Então a IA vem para otimizar, não para substituir. Então, mas tudo bem, é mais uma frase normal que você já vê no jornal todo dia. A ideia não é que a máquina coma o ser humano no sentido prático, mas que ela atua em conjunto para a gente ter um sistema hoje mais otimizado. Isso não ganha atração lá nos anos 70, justamente por causa do que a gente comentou. Não tinha recurso computacional disponível só dentro de uma Inatel da vida, só dentro de grandes instituições da vida. Agora está na mão de qualquer um. Põe cartão de crédito, cria uma conta na nuvem e sai fazendo. Tá? Então esse timeline resume tudo isso. A gente vê os fundamentos da IA, na verdade, nascendo junto com os fundamentos da própria computação, teste Turing. A ideia da computação nasceu com a ideia da IA. Tudo isso, tudo que replica a inteligência humana é IA. Quando eu aplico isso a sistemas mais complexos, não deixa de ser IA. Isso vem dos anos 40, 50, 60, 70, 80, inverno da IA, e aí começa a ascensão. Quando a gente começa a ver sistemas relativamente mais baratos, né? Baratos entre muitas aspas, mais acessíveis a algumas pessoas, já conseguindo vencer a inteligência humana. E aí sim, passando na próxima década, qualquer um agora consegue criar uma máquina, entra lá na AWS, entra lá em qualquer nuvem, cria uma continha, bota o cartão de crédito e a gente sai do outro lado, tá bom? Então a opinião que fica no final disso tudo é que a tecnologia, ela é neutra. Ela não é boa nem ruim, ao mesmo tempo que eu tenho mais recurso computacional para fazer coisas boas, eu tenho mais recurso computacional para fazer muita coisa ruim. Ao mesmo tempo que você se protege, se deixa otimizado, cria sistemas robustos, as pessoas que querem te invadir, qualquer sistema malicioso também fica mais poderoso. Isso não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com quem está por trás. Então, olhar para a IA, para a tecnologia, pela perspectiva de que ela tem uma personalidade, boa ou ruim, bem ou mal, começa a perder um pouco o sentido quando você vai estudando. Então a ideia é mais você analisar, estudar e melhorar os sistemas que usam, é quem está entre o teclado e o computador, né? É o usuário que está ali na frente, e menos o computador, tá? Essas informações, gente, é só para tentar situar todo mundo num assunto que talvez todos já estejam situados, mas a gente tem que começar em algum lugar. E aí, situando todos, e o que é o que não é, se é medonho ou não é medonho, se é destruidor ou não é, a gente tenta mostrar como que ela aprende e por que entender como ela aprende é importante para entender que não é nada maligno, não é nada demais. Quando a gente traz um contexto matemático, eu vou tirar onda aqui, tá? Calma. Mas quando a gente traz um contexto matemático, eu falo de machine learning, o que vai ser o machine learning dentro da IA? Vai ser qualquer prática, qualquer sistema. Eu estou sendo muito simplista, tá? Professores, pelo amor de Deus, não me matam, mas quando a gente tem que trazer a definição de machine learning, a gente vai poder olhar como qualquer sistema provavelmente estatístico que recebe um dado,
infere nesses dados algum peso para trazer um resultado. Frase que não significa nada. A gente coloca essas imagens bonitas com cérebros em 3D e você tem que fingir que está entendendo o que está acontecendo aí dentro. Porque tem gato e cachorro e aí sai gato e cachorro. Baseado em nada, né? Na realidade, eu não me proibiram a dar alt tab para mostrar para vocês a regressão linear funcionando, mas entenda que quando eu vou tentar fazer uma previsão, então imagina um gráfico aqui, eixo Y, eixo X, eixo das abscissas e das ordenadas. A gente faz uma previsão de preço de casa. Quanto custa uma casa dada uma variável? Eu tenho aqui 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, 40 metros quadrados. No eixo Y, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais. Se você tem a infelicidade de morar em São Paulo, como eu tenho, você sabe que o metro quadrado lá de prédios novos está flutuando entre 10, 15, 20 mil reais o metro quadrado de uma casa. É pateticamente ridículo, mas moro em São Paulo porque quer. E a gente começa a ver uma relação. Se você imaginar o gráfico aqui, assim que você coloca preço de uma casa de 20 metros quadrados, apartamento de 20 metros quadrados, 200 mil reais, 30 metros quadrados, 200 mil reais, você vai colocando um monte de pontinho no seu gráfico, você vai começar a ver nesses pontos uma reta. Os pontos estão querendo formar uma reta. Então eu posso colocar uma fórmula, eu posso fazer uma tal de regressão linear, que tem uma formulinha lá, y igual a x mais b, não interessa muito agora, mas eu consigo ajustar os pesos de uma reta, que é o coeficiente A e B, que vai angular a reta ou subir e descer ela. De novo, não interessa muito como isso funciona, mas o sistema ele consegue achar o valor perfeito de uma fórmula, não é uma fórmula, mas de uma fórmula, para ter a melhor reta, onde eu dou agora um novo ponto nesse tal de eixo X. E ele acha, batendo na reta, o eixo Y. Desculpa que eu estou tendo que fazer vocês imaginarem isso sem desenhar, mas é só para a gente não perder muito tempo. Mas entenda de novo, o modelo de machine learning é alguma prática de modelo matemático ou estatística que, dado o valor de entrada, sai um valor de saída, e eu vou regulando esse valor de saída baseado em algumas variáveis. Só que, quando eu vou trazer a Gen AI, o GPT, isso muda um pouco, porque eu não acho que você conversa com o chat GPT usando número, usando a palavra. Palavra, até onde eu sei, não é número. Então, quando eu tenho que ter um contexto novo, essa nova IA, que é a Gen AI, como que eu transformo palavras em números? Como que eu quantifico palavras? E aí que entra a diferença. Primeiro, antes de tudo, eu gosto de fazer uma comparação. Em vez de falar Gen AI como IA generativa, é muito legal você olhar a Gen AI como a IA genérica. Porque ao mesmo tempo que eu tinha aqueles modelos, como você tem agora, de regressão linear para achar um valor de y, dado x, eles servem só para isso. Eu tenho outros sistemas de classificação que vão separar gato e cachorro. Eu tenho outros sistemas que vão fazer um vetor de probabilidade para achar uma coisa específica. Mas cada modelo, ele responde um problema específico. Daí eu vou chamar a Gen AI, Pedro, de IA genérica, porque ela vai tender a servir para qualquer coisa. Por isso que é legal pra caramba, por isso que mudou o jogo, por isso que há 3 anos, quando veio o GPT, e é só um exemplo, um jeito de falar genérico, tá? Não é só o chat GPT, qualquer coisa, ficou tão legal. Porque ele serve para qualquer coisa, num bom sentido, porque ele é muito amplo. Por isso que a gente chama de LLM, Large Language Model, modelo grande de linguagem. Esse grande não está aí à toa, é grande mesmo. E quão grande é? Bom, talvez tenha uma ideia que funciona assim. Eu tenho palavras. E a próxima palavra, o sistema não sabe qual é. Claro, ele é só um modelo estatístico. Ele tem uma saída vetorial de palavras. E aí o que tiver um vetor, uma saída maior, é a que ele escolhe. Deixa eu tentar mostrar, né? mais ou menos, pelo amor de Deus, como isso aqui funciona. Esse vídeo aqui tá do YouTube, só de referência, é do canal Tree Blue and Brown, o melhor canal de matemática que existe. De longe, o cara explica com uma elegância eu nunca vou sonhar em chegar. Aí, ó. Então, o que ele está fazendo? Ele está demonstrando que as palavras, por trás dos panos, são vetores. Ele pegou um conjunto de dados, ele quase que literalmente conta quantas vezes uma palavra aparece, e ele cria um vetorzão de quantas vezes essa palavra apareceu. Isso cai dentro de uma arquitetura. E agora que cada palavra foi transformada em um vetor, quase que aleatório,
eu consigo passar por uma coisa chamada camada de atenção. Gente, de novo, estou tirando onda com vocês. Não precisa saber isso aqui. É só para mostrar como funciona mais ou menos. A ideia é ver que esses vetores, que é só uma palavra transformada em número de várias dimensões, eles influenciam um ao outro. E cada vez que eu faço uma pergunta, essa camada ela é retreinada e reinfluenciada em função da última pergunta e ganha novos valores, e esses valores referenciam outros valores que é treinado de novo e os números vão se ajustando. E o que acontece no final é isso aqui. Por que são vetores? Porque a palavra banco, ela existe, ela tem módulo, tem direção e tem sentido. E aí, quando ele encontra o próximo, é muito legal. Se você não acha isso legal, você é maluco, porque é muito legal. A gente consegue literalmente ter distância semântica entre as palavras. Se a gente tivesse outro espaço aqui, imagina que tem o vetor homem, o vetor mulher e o vetor rei. E eu não sei qual que é o vetor rainha. Se eu pegar rei, tirar homem, subtrair literalmente, depois somar em mulher, eu chego em rainha. Eu literalmente consigo fazer conta por distância de vetor em cima de sistemas geométricos. De novo, se você não acha isso aqui muito legal, eu não sei se você vai achar legal, você quer animar. Olha aqui. Que divertido, gente. Então, eu tenho agora, a gente está olhando aqui em 3 dimensões, né, X, Y e Z, mas imagina que na prática tem milhares, literalmente milhares de direções, que matematicamente dá para enxergar, né, a gente não enxerga. Aí eu vou ter sentidos semânticos. Tudo que é animal, animal, né, animais, vai ter uma direção semântica para onde é animal. E aí quando o contexto de uma frase é sobre animais, o sistema vira naquela direção. Quando é sobre universidades, palestras, não sei, existe um sentido semântico que foi criado no treinamento e o modelo consegue apontar no sentido semântico de treinamentos, ele vai achar o contexto. Então é assim que ele se contextualiza. E aí, vendo as distâncias vetoriais entre, vetores, ele consegue saber, provavelmente, nunca sabe nada, ele sabe provavelmente o que é a próxima palavra. E por mim eu só falava disso, mas não deixaram, então eu vou ter que pular. Mas o que eu estou demonstrando é que com álgebra 1, cálculo 1, estatística 1, nível de graduação mesmo, e até de colegial, dependendo de onde você fez, você já tem toda a matemática necessária para conseguir construir esse tipo de modelo. Não é uma ciência de outro mundo, não é uma matemática exclusiva que só 2 ou 3 conhecem. É geometria analítica com elegância incrível, só que repetida milhões de vezes por modelos de computação bem robustos. De novo, só queria trazer um pouco de contexto e tentar, né? Eu sei que isso é meio subjetivo, mas tentar demonstrar que não é mágica. É literalmente vetor para lá e para cá, sendo escolhido numa lista de vetores mais próximos de outros. Você tem que saber fazer isso de cabeça? Não, a máquina faz para você. Eu só estou mostrando o que funciona. E aí, continuando na parte técnica, mas fora da matemática, eu consigo provar para vocês por que isso aqui funciona. Por que eu não falo de prompt engineering? Por que eu não falo de RAG? Por que eu não falo de agente? Por que tudo isso funciona? E como tudo isso funciona? Tudo isso funciona na adaptação de vetores. No fim, no meio e no começo do dia, são tudo vetores. Então aqui que você começa a fazer curso lá na Udemy, em qualquer lugar, quando você começa a ter a aprender a trabalhar com GNA e esse tipo de coisa. Você começa provavelmente aqui na casinha do Prompt Engineering, que é fazer, conversar decentemente com a sua IA. Não só joga, faz. Não, faz assim, 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 porque eu já sei que assim, assim, assim funciona. Parece bobo, né? Falar melhor com a IA faz ela funcionar melhor? É óbvio, mas a gente acaba não fazendo isso. Quantas vezes você já perdeu a paciência com o chat GPT e só, além de começar a xingar ele, a rodo, né? A gente começa só a mandar instrução cada vez menos específica, porque você vai ficando meio impaciente. Então a área de Prompt Engineering tem só teorias para melhorar a orientação geral de instrução e a entrada para ter resultados melhores. E isso vai se dividir. Engenharia de prompt, zero shot, que é o ignorante, manda a pergunta e vê a resposta e vamos orar que dê certo. Few shot, eu vou colocando vários exemplos pequenos. Cadeia de pensamento, se isso faz isso, aquilo faz aquilo, qual deve ser o resultado?
Você vai conversando com a sua IA como se ela fosse uma estagiária muito esforçada, mas que você tem que instruir ela de um jeito mais inteligente. E isso vai dando algumas técnicas para deixá-lo melhor. E a gente melhora. A gente cria o RAG, Sistema de Retrieval Aumentado, que é uma, resumindo muito, né? É uma espécie de banco de dados que você vai fornecer informações, porque você fica com medo. Vou colocar informação da minha empresa, ele vai roubar isso, vai usar para treinar, colocar o relatório semestral lá, vai dar algum problema? Então, é público. O RAG resolve, porque o RAG é um banco próprio de vetores que não fica na internet, que a sua IA vai passar nele antes de dar a resposta. Então você consegue trazer um contexto específico, privado, seguro, só da sua empresa, para a IA conseguir responder alguma coisa que não está literalmente na internet. Então, além do prompt, a gente consegue trazer ferramentas que vão garantir performance, segurança e eficiência. E eu vou caindo em níveis muito mais robustos, vou falar de workflow, para garantir a ordenação da resposta e como que ela acontece. Vou falar dos agentes, que é a fase onde a gente está hoje. Porque tem várias IAs que se conversam. Eu tenho um agente jurídico, eu tenho um agente financeiro, eu tenho um agente técnico. E quando eu tenho que responder algum problema na minha empresa, eu pergunto para a IA, ela pergunta para os agentes não satisfeitos com a própria resposta de 0 a 1, ele vai atrás de outro agente, então eles se ajudam. A gente começa a ver um monte de teoria sendo criada, isso assusta, né? De novo, eu estou no meio, no começo ou no fim disso. Mexer com o RAG era uma coisa muito moderna até um ano atrás. Já está ficando uma coisa normal, vou falar assim, do melhor jeito possível. Você, além de usar um RAG para criar, qualquer tipo de coisa que a IA já gerava, mas agora com as informações próprias da sua empresa, você começa a ter outras abordagens que trazem mais complexidade, mais qualidade, com certeza, aumenta o custo, mas o tempo de desenvolvimento melhora, mas o tempo de resposta diminui. Então, eu estou só demonstrando, gente, de novo, contexto. Eu estou só demonstrando que algumas práticas que existem hoje, desde as mais básicas, como prompt, que é literalmente conversar melhor. Um pouco mais chique, que é usar o RAG. É um banco de vetores interno, seguro e separado para trazer contexto. Até retreinar a sua IA e um contexto completamente novo. E agora você vai ter sua própria versão conhecida com os vetores todos virados para o lado das informações que você passou. Tudo isso são algumas ideias, que daqui a um ano, com certeza muda. Daqui a 5 anos, algumas dessas práticas não vão ser mais utilizadas. E aí você fica pensando, vale a pena eu estudar isso hoje? Vale a pena eu ir atrás disso hoje? Nessa brincadeira você não estuda nada, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Mas a ideia é que a gente, não pode ficar parado. Quando você vai olhar sistemas de nuvem, eu estou aqui representando a AWS, gente, mas de maneira agnóstica, todas as nuvens e qualquer plataforma semelhante, ela vai focar nem tanto em te trazer essas soluções de hack, fine tuning, coisas mais complexas, mas ela quer o outro lado, porque cada solução traz um problema com ele. Eu estou eficiente? Estou, mas agora uma pessoa que não sabe o que está fazendo com uma ferramenta de eficiência, ela vai multiplicar, às vezes, os erros que ela geraria uma grande ferramenta. Então, imagina você coloca no ar na sua empresa uma IA para responder pergunta e ela começa a xingar a pessoa. O usuário induz ela a te xingar, induz a falar mal do Corinthians, e todo mundo fica, meu Deus, não pode falar mal do Corinthians. A gente consegue gerar uma lista de conteúdos que não pode ser conversado. Você começa a se preocupar com toxicidade, segurança, porque está no seu site, se a IA xinga a pessoa, por mais que a pessoa tenha orientado ela a fazer isso, você responde. Claro, o site é seu, a informação é sua e a resposta é sua. Então, como é que eu me protejo de uma coisa tão legal, mas que pode e vai ser usada por mal, no sentido de que todo mundo é esperto. Então, colocar isso no seu site, no seu aplicativo, vai ser bom, não tenha dúvida. Mas os problemas que ela está resolvendo trazem novos problemas. Não existe solução que não traz problema junto. Ela só muda para um problema, às vezes, mais confortável. Eu acho um problema mais confortável cuidar disso do que passar 6 meses fazendo um código que hoje a gente faz em uma semana. Esse tipo de coisa acontece. Então, os desafios atuais da IA não são conhecer essas técnicas super robustas de prompt engineering, de RAG,
é mais saber como se proteger, como criar limitadores, guarda-corpos, guardrails, para impedir que alguém oriente a MIA a falar alguma bobeira. Então é esse tipo de coisa onde a gente acaba caindo, e é aqui que a gente está hoje. Com essas soluções, você vai olhar o fine tuning e os agentes como o estado da arte hoje, salvo algumas exceções, e você vai olhar essas preocupações do que ela está respondendo para o meu usuário final como a preocupação do outro lado. É nesse estado que a gente está trabalhando hoje, para melhorar o que ela responde e para melhorar o que ela não responde. E aí? Mas o que vocês já fizeram? A gente tem aqui espaço para trazer um case. O INC, ele lá no Rio de Janeiro, é o Instituto Nacional de Cardiologia. É um case público, a gente acabou de liberar ele, e é uma coisa meio legal, porque hoje, na cardiologia, que é a doença que mais mata hoje, qualquer sistema cardiopata vai ser o que mais vai orientar a mortes no mundo hoje. Para você fazer uma análise e entender, dentro de um sistema de imagem médica, de resultado do exame médico, o que está causando um problema naquele paciente, bom, vai precisar de muito trabalho, muito olho humano. A gente fez 6 trabalhos lá dentro do INC. Não vou citar todos, mas a questão é, pegamos um sistema que tem mais de 50 mil consultas médicas por mês, 4 mil internações por mês, um número infinito de cirurgias, e orientamos o estudo na base genética. Essa transformação de vetores a gente fez com gene. A gente conseguiu transformar os genes em vetores para conseguir achar clusters, uniões de vetores que tentavam demonstrar se baseado naquele gene, aquele paciente talvez teria algum problema cardíaco no futuro. Isso foi um dos estudos que foi feito lá. O sistema de saúde e jurídico hoje são os dois que estão mais se beneficiando da inteligência artificial. E dentro dessa pesquisa, que é o projeto Genômica, dentro do INC, que foi feito em parceria com o Instituto lá na Suíça, a gente conseguiu pegar 700 pacientes, sequenciar todo o gene deles, e em cima desse gene fazer os 6 trabalhos que a gente comentou, entre um deles é esse que é o mais legal, que é justamente transformar em vetor e achar a correlação vetorial do seu gene para ver se existe alguma coisa. Então aqui tem que explicar qual é a jornada hoje do paciente cardiogênico, né, que tem algum problema no coração. É uma jornada longa, tem até 2 anos às vezes para dar uma negativa em cima de um exame. Alguns sabem bem disso, mas esse tipo de coisa, o paciente às vezes, ele não pode esperar 2 anos. Muitas vezes nesse tempo já aconteceu o pior. Então, quando eu consigo trazer um sistema que melhora não só a resposta, mas a velocidade, principalmente a velocidade do diagnóstico, isso começa a dar pra gente razões incríveis, lindas e muito justas para falar por que a IA é boa, por que ela funciona e por que a gente hoje está no momento para falar disso. Eu tenho todos os componentes. A ideia, que vem lá dos anos 70, a computação, que começa a vir mais ou menos aqui na década de 10 e 20, já dá para falar década, né? Então o tempo está passando. E agora a gente tem a tecnologia, né? A invenção dos modelos GPT para aplicar e juntar tudo isso e resolver os desafios tecnológicos de volume, de segurança, de padronização de dados para eu conseguir algum resultado. Aqui é um exemplo da arquitetura, como que foi feito tudo isso. Então aqui cai um pouco naquela parte de AWS, tem os servidores do Instituto. Eu vou trazer todos os dados genéticos, que é um volume enorme para a AWS, para o Google Drive da AWS, perdão, quem está da Amazon me ouvindo, que é o S3. Eu entro desse sistema de armazenamento, eu conecto com máquinas de inteligência artificial, controlo o código delas por uma ferramenta, e isso é extraído até um banco de dados de vetor que serve como fonte de alimentação para qualquer IA. De novo, a ideia aqui não é mostrar e explicar, dar uma aula de como isso funciona. A ideia é o quê? Eu conseguir fazer extração de atributos clínicos a partir de várias origens, levar isso para um sistema online, que é a nuvem, sem ter que pagar milhares de reais para conseguir um servidor imenso, para conseguir armazenar e processar tudo isso. Em algumas semanas, eu consigo ter a publicação de dados validados, limpos, úteis e organizados para, nesse caso, dar valor para sistemas do INC, sistemas de pesquisa da cardiologia, tá?
Isso claramente me traz inovação. Isso claramente me deixa inovar rapidamente. A palavra-chave aqui é a rapidez. Tudo isso sempre foi possível, só que não valia a pena, porque era muito caro e outras coisas entram na frente. Quando eu trago a nuvem e a IA para o mesmo lugar, eu consigo habilitar a rapidez, custo baixo, para conseguir trazer resultados como esses. 75% menos de tempo agora para conseguir o resultado. Onde eu tinha 635 pacientes que foram integrados nesse sistema, a média de resultado acabou sendo essa. Tudo conforme com o LGPD, tudo traduzido em laudos de linguagem acessível, porque também foi um modelo para fazer isso. Traduzir a linguagem médica excessivamente técnica em uma linguagem que qualquer um vai entender, independente da formação, e replicável para o SUS. O SUS foi um dos sistemas que financiaram tudo isso, e também alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Tá? É um case, gente, que é legal a gente olhar na prática, tá? Às vezes no slide fica meio legalzinho. Não, é muito legal mesmo. É um case que está indo para fora, participar de congressos, participar de competições de cases de sistemas de saúde, e está indo muito longe. Então é um exemplo que a gente quer trazer para vocês do que a IA faz além de mandar um e-mail para o seu chefe de maneira educada, tá? Vai mais longe do que isso. Bom, cada um usa porque quiser. E não é só a AWS, de novo. Todas as empresas hoje estão respirando isso. Todas as empresas estão tentando entender até onde isso vai, em que momento está. E ninguém vai te dar a resposta. Então, se você fica com aquele sentimento, eu estou desatualizado, eu estou longe, eu estou ainda distante de chegar no nível do resto das pessoas, o resto das pessoas também está longe. Não porque ninguém está se esforçando, é porque ainda está crescendo, ainda está nascendo isso. Então, só depois de anos que isso está estabilizado, que a gente vai conseguir olhar para trás e falar, ali naquele ano que o negócio ficou estável. Não é vivendo durante que você percebe isso. É só depois que você consegue olhar fora da caixa e entender, tá bom? Hoje, a grande, vasta maioria dos especialistas concorda que a IA representa uma ameaça no sentido não pejorativo, mas ela é importante o suficiente para que toda a governança global olhe para isso. Olhe com medo, olhe feliz, olhe triste, olhe alegre, mas olhe, a gente não tem mais dúvida em relação da influência, do peso e do que a IA pode fazer. Começa a ficar um jogo político, tá? Essa imagem aqui não é para incitar nada, mas como a gente consegue ver que decisões políticas agora estão sendo feitas em cima da IA, isso prova que ela é relevante. Senão, bom, esse pessoal não estava olhando, tá bom? Então, de novo, a ideia é tentar trazer o nível do que a gente está vendo hoje, tentar demonstrar alguma coisa legal que foi feita, e essa do INC é muito legal, confia, e aí eu tento demonstrar que isso tem valor, isso não é passageiro, de novo, sistemas de governo globais estão olhando para isso com atenção, e agora o que resta para a gente fazer é garantir que a IA não seja só uma tecnologia para dar poder para poucos, mas é justamente democratizar e fazer ela ser uma tecnologia de emancipação, tá bom? Democratização, eu acho que é o melhor sinônimo que a gente vai conseguir trazer para a IA. Agora, a capacidade de desenvolver, programar, criar, está na mão de todo mundo. Quem não era desenvolvedor, quem não era programador, agora, dentro de um limite, consegue ser, né, o vibe coding da vida. A AWS hoje está treinando gente pra caramba, né? Até 2028, parceria com o Senai, 1 milhão de pessoas estão sendo treinadas gratuitamente nessa união entre a AWS e o Senai. Você vê outro instituto, Laboratório Nacional de Educação Científica, LNCC, também até 2028, coloca como prioridade o desenvolvimento de modelos de IA que entendem o nosso idioma. Para a gente no Brasil parar de adaptar a IA de algum jeito para a linguagem e cultura brasileira, e sim ter uma IA que entende a cultura, os sistemas, os entranhos brasileiros, porque quando ela responde alguma coisa, ela responde em cima de opiniões públicas, logo, sistemas de cultura. Se ela é treinada fora do Brasil, ela responde de uma maneira não abrasileirada. Então isso também é uma linha de pesquisa e objetivo muito forte nascendo hoje. Ter uma IA
que não gente, no bom sentido, tá? Que não fala português, né? Ela fala brasileiro, que ela entende o sistema brasileiro, tá bom? A gente tem que garantir que a IA fale a nossa língua, reflita a nossa cultura e resolva problemas não só reais, mas problemas locais, tá bom? A tecnologia não é boa, não é ruim, ela é neutra, cabe a gente entender o que vai fazer com isso. É isso. Achei legal porque tá batendo uma apresentação, achei que não ia vir ninguém, o negócio ficou cheio, legal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Levantou um pouquinho antes de você, peraí. Não é favoritismo. Muito obrigado pela palestra aí. E eu vejo a IA hoje como a gente viveu em 80 no início da computação global. Todo mundo queria entrar nisso aí e geralmente para desenvolvimentos pessoais, as pessoas desenvolveram conhecimento de todas as pessoas. E na IA está mais ou menos assim. Eu tenho um objetivo de fazer um agente de IA meu, para que eu converse com ele daqui a 10 anos, quando eu não tiver as pessoas, eu posso conversar comigo mesmo e tomar decisões para eu preciso. Duas perguntas. Qual é o perigo de fazer isso? E se há algum software melhor, prático, do que eu mando para fazer isso? Quando a gente fala de perigo, é objetivo pra caramba, porque você pode rodar localmente uma IA no seu computador, colocar os seus dados lá, pronto, está isolado. Só que isso traz um problema de know-how técnico. Ah, vai lá e cria um sistema próprio da sua máquina, hospeda localmente e vai lá. Não, né? Não é uma coisa que é acessível e prático para todo mundo. Então, eu acho que hoje não existe uma ferramenta pronta literalmente para fazer isso. Tem startups, a mais famosa é a Character AI, que isso dá um aporte enorme justamente porque com ela você conversa com alguém, teoricamente começa zerado no cérebro, e ela vai se personalizando o caráter, né? Vai virando um personagem. E aí você ganha um amigo que vai aprendendo conforme você vai conversando. Então esse tipo de ideia não é nova, já tem essa necessidade. Com certeza sistemas estão sendo criados. Agora, para replicar a sua própria mente, no sentido de guardar no tempo quem você é hoje para conversar no futuro, é uma ideia bem legal. Não conheço uma ferramenta que faça literalmente isso hoje, mas essa com a Character AI faz algo muito parecido. Logo é questão de tempo. Vou voltar para lá. Alô, vai, né? Como você vê a IA daqui, sei lá, alguns anos, por exemplo? Aqui estamos em 2025, daqui a pouco 5 anos, sei lá, IA de um jeito, ou 2040 de um jeito, ou talvez até 2050 de um outro jeito também, né? Tem gente que, sei lá, acredita que vai ser que nem naquele filme Exterminador do Futuro, que eles vão lá, viram aqueles bichos do mal. Tem gente que vai acreditar que vai ser que nem o Wall-E, aí a gente vai abandonar o planeta, se encher tudo de lixo, vai para outro planeta. É muita coisa, né, que o filme inventa. E também aquele outro filme, O Robô do Will Smith, né? Também, né? Como você acha que é o futuro, né? Que não seja igual desses filmes, né? Há 5 anos ninguém tinha muita ideia do que era tudo isso. Já tinha um modelo Transformer que ficava por trás de tudo, mas ninguém tinha aplicado ele. Em 3 anos mais ou menos o mundo virou algo quase independente da IA. Teve um dia que caiu o ChatGPT, a empresa inteira parou de funcionar, porque todo mundo se acostumou. Então prever os próximos 5 anos parece que seria um chute quase arrogante da minha parte tentar falar o que vai acontecer. É assustador no sentido da velocidade que tudo acontece, mas tentar trazer uma previsibilidade de onde isso vai chegar, não consigo fazer isso hoje. Que vai ainda existir, melhor do que hoje, de certeza. Agora, o quão melhor, que vai ser exponencialmente, a gente sabe que é exponencial, mas o quão melhor a gente ainda não consegue saber. Mas que vai estar aí, isso não tem por que mudar. Tá? Então não consigo te dar a resposta que você quer, não dá para saber. Mas tem tudo para cada vez ficar melhor. Agora, se vai ter máquina matando o ser humano, aí eu não consigo te dizer, espero que não.
Só porque está aqui perto, tá? Eu vou... Obrigado, boa tarde. Eu gostaria de saber se essa mesma apresentação sua está disponível, por exemplo, no YouTube, para que eu possa assistir desde o início, porque eu cheguei atrasado. Tem uma câmera na escada que eu espero que não tenha acabado a bateria ou que a memória não tenha ficado cheia, porque amanhã vai estar no YouTube. Tá? Então no canal da Data Rain você vai conseguir acompanhar isso. Mas é uma apresentação que a gente faz bastante. Então, ela existe em outros lugares, claro, mas provavelmente ela vai... Se hoje não estiver no YouTube, daqui a um mês vai estar em outro lugar. A gente está repetindo bastante ela. Pode deixar. Quem quer? Tinha que ter 2 minutos. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu gostei muito da sua palestra hoje e eu queria saber de você o que você acha que o profissional do futuro na área de IA e programação deve ter para conseguir ser competitivo e se sair bem nessa área. Se a gente, por exemplo, está no início da graduação, a gente já viu executivos grandes comentar na internet que aprender a programar agora não é perda de tempo. Eu não vou ser arrogante de tentar dar uma previsão dessa para o futuro. Não posso falar isso. Eu sei que, na realidade, assim que você sabe mais sobre tecnologia, o seu nível de impressionismo com a IA é inversamente proporcional. Quanto mais você entende, menos assustado você vai ficando com ela. E não é grande coisa, que isso só está se deixando mais eficiente. Uma dica que eu, Pedro, em 2025 dou é que sim, programar e desenvolver é necessário, mas não pela parte de literalmente aprender a desenvolver decorando uma linguagem, mas entender como ela funciona, entender garbage collector, entender utilização de memória, entender a arquitetura de software de sistema, porque na prática o que tende no futuro acontecer é que você vai ser mais um orientador, como se você fosse um tech lead para uma equipe que está desenvolvendo. A parte braçal a IA vai fazer, a parte lógica de utilização, de consumo e arquitetura do sistema, isso ainda resta a gente fazer. Então eu recomendo mais uma linha de arquiteto do que engenheiro, entende? A pessoa que mais pensa o sistema como ele vai ser desenhado e menos quem vai literalmente escrever a linha de código. Opinião minha. Deixa claro. Achei muito legal o case da IMC, bem interessante a forma como vocês abordaram. E eu só tenho uma dúvida com relação às guardrails para questões de dados mais pessoais a nível de PII e PHI. Como que vocês implementaram isso para garantir que esses dados fossem seguros e quais outras abordagens vocês tiveram nesse processo? E até mesmo, você falou também, essa já é uma do caso da replicação no SUS. Aí no final você comentou dessa abrasileiração, né, do modelo para que ele seja mais atencioso aos nossos casos, né? Como você pensa nisso também, para que a gente possa adaptar isso de fato no nosso sistema que a gente tem? Me ferrou na pergunta, porque quando a gente fala de gene, de genoma, não existe genoma anônimo. Seu genoma é a informação da pessoa. Se eu tirar uma informação de lá, não é mais o genoma dela, e ao mesmo tempo não dá para ser anônimo. Então, a questão de segurança para sistemas desses é mais pela parte de criptografia, pela parte de rede, pela parte de segurança de sistemas padrão. Não deixar aberto para a internet, fazer a VPN, fazer a comunicação correta deles. Não é um problema de IA, é um problema de rede, como sempre existiu. Tá? Porque o dado em si ele não consegue ser anônimo. Então você precisa de outras maneiras para minimizar a probabilidade de não ter um problema. Porque não existe 100% seguro no mundo real para nada. Literalmente não existe. Então você procura minimizar. Tá? E a segunda pergunta foi do SUS da Brasileirada. De novo, o SUS ele tem sistemas de financiamento de projetos. Se ele decide pegar o sistema e aplicar dentro do ambiente dele depois, são outras escolhas quase políticas. Então isso não fica literalmente no meu nível de visão. Tá? Vira mais um acervo para ele futuramente conseguir aplicar isso dentro do sistema dele. Um dos principais problemas de saúde hoje é a interoperabilidade. Sistemas hospitalares conseguirem conversar com sistemas hospitalares que têm software diferentes. Todo mundo fala o mesmo idioma. Quando você começa a vetorizar, você começa a generalizar esses dados
que agora são só vetores. E se você fazer vetor ali e vetor lá, por modelos matemáticos diferentes, não tem problema. É o mesmo idioma, o vetor. E isso traz a interoperabilidade, que é o maior interesse do sistema público mundial hoje. Tá? Infelizmente, por lei, ainda não existe muito fomento para o Open Health. Mas é uma coisa que uma hora ou outra vai ter. Tá bom? Olá, eu gostei muito dessa palestra. E uma dúvida é quem trabalha com IA e não está no nível alto de solução, mas também não é o leigo. Hoje a gente sabe que existe o Python, que é um tipo de treinamento acima, tenho eu aqui do Lab, e quando eu iniciei esse estudo do Fine Tuning, pela minha percepção, parecia algo que o custo é um pouco alto para realizar. E vendo sua palestra e tudo mais, eu queria saber se hoje esse custo já é menor e se existem ferramentas onde dá acessibilidade para quem está criando agentes de IA utilizar isso. Ótimo, de novo. Quando a gente olha essas 4 ferramentas que eu tentei mostrar, elas são atuais hoje. O que vem pode que nenhuma delas seja mais considerada moderna. O Firetuning vai ser basicamente um processo de você, metaforicamente, né, você mudar a direção de todos os vetores para uma nova direção, ou seja, aprender, mas não tem que consultar, que era no rádio. Fica lá, aprendi, fica lá na cabeça da IA agora. Isso é caro. Eu estou reprocessando a IA inteira. Só que o conceito de caro também é subjetivo. R$1 milhão para eu e para você não é barato. R$1 milhão para um hospital, para o SUS inteiro, retreinar uma IA que conhece agora todos os seus dados, não é nada para ele. Então, o que vai trazer agora sistemas mais baratos são máquinas, chips de processamento mais específicos. De novo, jogando para o meu lado, né, a AWS ela tem máquinas e chips feitos para isso. É o Amazon Training, que é um chip desenvolvido junto com a NVIDIA de patente da AWS para fazer esse tipo de treinamento. Então, o que você vai ter para melhorar não é a inteligência de como o Firetuning funciona, mas é o processamento. Novas CPUs, novas GPUs, novas TPUs, Tensor Processing Unit, que vão fazer isso ficar mais barato, tá? Não o Firetuning em si. Gente, vai ter sorteio, meu Deus, o sorteio da Alexa agora. Preencham a pesquisa de satisfação, por favor, que a Júlia já vai fazer o sorteio pra gente e a gente já pode finalizar. Enquanto vocês preenchem, alguém mais quer perguntar alguma curiosidade? Não, peraí. Perguntaram aqui quando foi feito esse treinamento com o genoma, se isso fica público da gente. Não fica público, justamente ele usou a AWS para isso, porque ele precisa do armazenamento na nuvem, das máquinas na nuvem, para que isso não seja feito na internet puramente dito. Então está sendo armazenado privadamente agora, lá nas máquinas da AWS, de responsabilidade do Instituto de Tecnologia. É sempre uma escolha se você vai fazer isso publicamente ou privadamente. Tá no foco? Pessoas já responderam. De manhã foram 130 pessoas respondendo. Vamos esperar chegar um número relativamente próximo e a gente faz o sorteio. Tá? Mais 5 minutinhos.
Mais um minutinho para preenchimento da avaliação. Vamos lá. 86 pessoas. Vamos sortear o número. Quem quiser olhar aqui para garantir que não está tendo nenhum esquema, mas a auditoria é quem quiser. Vamos lá, número 75, que não significa nada ainda, peraí. E preenche, ó, número 75, aqui embaixo, Romilson Marco, meu Romilson Marco. Ali, achamos, pronto, parabéns. Venha receber. Valeu, gente, até a próxima. Pergunta, se a gente não tá dando bola, quem é que tá dando aula no nosso carro? Nossa, tá de difícil.